Olá, meu nome é Marcos Golo e eu vim aqui apresentar para vocês a minha pesquisa de mestrado com o título Text Representation through Multimodal Variation Autoencoder for One-Class Learning. Eu fui orientado pelo professor Dr. Ricardo Marcon de Marcassini, com colaboração do professor Dr. Rafael Geraldelli Rossi. Eu vou apresentar para vocês o que é o One-Class Learning, um pouco da revisão bibliográfica da representação de texto para esse tipo de aprendizado, a proposta do meu mestrado, que é o MVAI para One-Class Learning, análise experimental em 3 domínios reais e, por fim, as conclusões. A classificação automática de textos é importante em diferentes domínios. A gente pode citar a detecção de notícias falsas, detecção de app review relevante e detecção de eventos de interesse. E o que todos esses domínios eles têm em comum? Eles têm uma classe de interesse. Então, mesmo que tenha as notícias reais, as revisões de app irrelevantes, os eventos de não interesse, a gente tem interesse nas revisões relevantes, nos eventos de interesse, nas notícias falsas. E quando a gente tem esse tipo de característica, é interessante o uso do One-Class Learning. No One-Class Learning, a gente vai ter os textos de interesse e vamos chamar esses textos de classe de interesse. Então, o usuário define essa classe de interesse, ele vai definir as notícias falsas, vai definir os eventos de interesse. E aí o algoritmo ele vai treinar somente com a classe de interesse, então só com esses textos dessa determinada classe. Então, o treinamento é na ausência de contra-exemplos. E um exemplo desse tipo de treinamento é gerar uma esfera em volta dos pontos da classe de interesse, por exemplo. E como que ele funciona? Quando novos pontos chegarem, como todos esses brancos, os de dentro da hiperesfera são da classe de interesse e os que estão fora não são. Então, o One-Class ele treina com uma classe só, mas ele é capaz de classificar duas. Então, ele tem algumas vantagens, como a diminuição de esforço de rotulação do usuário, ele vai ser mais adequado em cenários desbalanceados, e se o usuário tiver interesse em só uma classe, ele só vai rotular dados dessa classe. Isso aqui é o mais interessante para diversos domínios, como notícias falsas, revisões de app relevante. Entretanto, é interessante ressaltar que quando a gente está lidando com dados textuais para o One-Class Learning, a forma como você representa o texto é muito importante, é crucial aqui, uma vez que você precisa representar textos da classe de interesse e de não interesse em locais diferentes para o algoritmo de One-Class, que vai treinar só com os dados da classe de interesse, poder separar. Então, entre 2001 e 2017 foi utilizado majoritariamente a Bag of Words, técnica clássica para representar os textos. Já em 2017, no final, já foi explorada técnicas de redução de dimensionalidade. Técnicas essas que melhoraram a performance dos algoritmos de One-Class, dada a baixa dimensão para os textos. Já em 2019 e começo de 2020 foi explorado o Word2Vec para poder representar os textos e enviar eles para o algoritmo de One-Class. Isso já obteve melhoras. Em 2020, o estado da arte para aprendizado de representação textual no One-Class Learning foi o BERT. E uma coisa em comum de todos esses tipos de aprendizado aqui é que todos eles são unimodais. Por outro lado, a gente tem diferentes componentes nos dados textuais, como texto, tópico, data, geolocalização, sentimento, entidades nomeadas. E com diferentes componentes, a gente pode explorar a multimodalidade, com a vantagem de você ter modalidades complementares e suplementares, assim gerando melhores representações para o aprendizado e, consequentemente, para o algoritmo de One-Class Learning. Foi nesse sentido que a gente propôs o MVAI, o Multimodal Variation Autoencoder. O MVAI é baseado em duas modalidades básicas, que são a modalidade de linguagem de Stibert Multilingual, que foi escolhida dado que o BERT era o estado da arte na época, e a modalidade visual, que a gente propôs nesse mestrado, chamada informação de densidade, que captura tópicos dos textos para melhorar o aprendizado de representação. Vale ressaltar que o MVAI pode ser utilizado com mais de duas modalidades. A gente também explorou aqui nesse mestrado a geolocalização e as informações linguísticas. Como ele funciona? Ele vai ter duas entradas no mínimo, então a gente pode ter o de Stibert Multilingual e a densidade, por exemplo, e ele vai funcionar como um aprendizado de um autoencoder.
Por outro lado, a gente percebe que na etapa de encoder a gente tem a etapa de sampling, que só está ali porque o nosso autoencoder é um variation autoencoder. E ele é interessante, é o uso interessante do VAI para o OneClass, já que o VAI enviesa o aprendizado de representação. E esse enviesamento é vantajoso para o OneClass, uma vez que a gente treina só com uma classe. Então, quando a gente enviesa o aprendizado para uma única classe, a gente acaba aprendendo uma região da classe de interesse, que é vantajoso para a gente. Tá, Marcos, e a parte multimodal? A gente explorou a fusão prévia aqui, com a vantagem de aprender uma única representação, e por usar redes neurais, a gente conseguir sanar a limitação da fusão prévia de conseguir só explorar a concatenação, porque as representações têm dimensões diferentes. Então, quando a gente usa as redes neurais, a gente pode usar a estratégia de utilizar duas camadas densas de mesmo tamanho como primeira camada e depois uma merging layer. E assim a gente pode explorar qualquer tipo de operador simples, adição, subtração, multiplicação, até a própria concatenação, para combinar essas representações sem ter que se importar com a dimensão dos dados de entrada. E assim ele vai aprender uma representação única para cada instância textual, combinando as representações, ele aprende a combinar a importância sozinho com a rede neural, por meio da fusão prévia. Depois que aprender uma representação, ele envia ela para qualquer algoritmo de OneClass. Então a gente começou explorando o MVI na detecção de eventos de interesse. É importante ressaltar que as cores das barras elas refletem a representação usada. Então a gente vê que a gente explorou o Triple VAI, o MVI, comparado com o BERT com os métodos de redução de dimensionalidade. A gente explorou 3 modalidades para detectar os eventos: o Distributed Multilingual, a informação de densidade e a geolocalização. E um fato interessante é que a gente usou só 1% de dados para treinar o nosso MVI. E a gente conseguiu vencer os outros métodos. E aí a gente também detectou notícia falsa. E aqui a gente explorou um Triple VAI, mas no lugar da geolocalização, a informação linguística. Comparou todo mundo com uma porcentagem de rotulação de 3% de dados para treinar. E o nosso MVI também superou métodos baseados em BERT, Bag of Words e redução de dimensionalidade. E por fim, a gente também detectou revisões de app relevantes. A gente utilizou 3% também para rotular, mais 2 modalidades nesse caso, mas também superou todos os métodos unimodais baseados em BERT, Word2Vec, redução de dimensionalidade e Bag of Words. Vale ressaltar alguns detalhes aqui. Eu trouxe 3 grafos em cada cenário, que são referentes a um dataset em cada um, mas a gente experimentou 10 datasets em eventos, 3 datasets aqui nas revisões de app relevante e 6 datasets nas notícias falsas, mas não cabe aqui para mostrar. Vale ressaltar também que a gente teve diferentes estatísticas significantes de todos os métodos unimodais e diferentes estatísticas significantes de alguns métodos multimodais. E por fim, a gente não só explorou o cenário de pouca rotulação, com 3%, a gente variou isso para 5, 7, 10 e conseguiu enxergar que em todos esses cenários com pouca rotulação, o MVI ele foi melhor. As contribuições científicas dessa pesquisa. A principal delas foi o desenvolvimento do MVI, propor o MVI, esse método multimodal para representar os textos no OneClass. A independência de domínio. Você vê que as nossas modalidades base elas são independentes de domínio. Então a gente explorou em notícia falsa, a gente explorou em detecção de app relevante em eventos e funciona independente do domínio. A gente também explorou pouca rotulação, então além do OneClass ele diminui o esforço de rotulação, a gente diminuiu mais ainda. Além de rotular só dados da classe de interesse, você precisa rotular até no máximo 10% desses dados para poder o método aprender bem e ter bons resultados. E usabilidade, facilmente ele incorpora representações e modalidades. Vocês viram como ele incorporou a informação de densidade, como ele incorporou a geolocalização de forma fácil no modelo, melhorando os resultados. E por fim, a reprodutibilidade, o código-fonte do MVI das aplicações estão todos disponíveis de forma pública no meu GitHub. Por fim, as publicações principais. Foram 5 publicações principais envolvendo o MVI, 3 em journals qualis A1 internacionais e 2 em conferências nacionais, uma web media e a segunda foi o ENIAC, que obteve o Best Paper na trilha principal. Também houveram 4 publicações secundárias, 2 delas em parceria com a aluna da Elton Araújo, uma em um jornal internacional e uma no ENIAC, na Conferência Nacional, e 2 no CADEMAIO, foram de trabalhos futuros desse mestrado.
também de OneClass Learning, e uma delas obteve o segundo Best Paper da trilha principal. Muito obrigado!